estou de vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos começar a falar sobre um conteúdo que começa lá no capítulo 4. Então eu gostaria que vocês pegassem agora a apostila de vocês, lá na página 62. O conteúdo é um conteúdo novo e o título do conteúdo do capítulo é Vegetação e a sua importância na natureza. Vamos abrir o livro, gente? Vamos? Vamos lá então. A vegetação e a sua importância na natureza. Quando a gente observa essa imagem bonita aí, a gente vê uma vegetação, parece que as árvores são altas, né? Essa floresta é a floresta amazônica e ela está presente em 9 países, inclusive o Brasil, né? Ela tem uma importância muito grande na manutenção do equilíbrio do planeta Terra, do equilíbrio da temperatura do planeta Terra, no equilíbrio da biodiversidade do planeta Terra, tá bom? Um estudo recente, ele concluiu que o desmatamento, ele pode prejudicar o planeta todinho. O desmatamento da floresta amazônica pode prejudicar todo o planeta. Olha só que interessante. Então, ela tem uma interferência muito grande na temperatura, na chuva e na biodiversidade. Vamos lembrar, quando a gente fala de biodiversidade, você sabe o que significa? Biodiversidade, gente, significa variedade de seres vivos em um determinado ambiente, tá? Então, se eu, por exemplo, olho uma árvore e nessa árvore tem muitas formiguinhas, às vezes elas são todas de uma mesma espécie, mas imagina se eu observo, nessa árvore tem vários tipos de formiguinhas diferentes. Aquela quantidade de formiguinha pouco vai importar, mas a variedade de formigas é a biodiversidade, tá bom? Então, na floresta amazônica, por exemplo, tem árvores que chegam a ter 90 espécies de formigas diferentes. Então, deve ter, assim, umas 100 mil formigas e uns 90 tipos de formiga diferentes nessas 100 mil. Olha que legal. Isso é biodiversidade, uma variedade de vida. Então, vamos lá na página 64 que fala assim, olha, o Brasil possui grande diversidade de plantas e outros seres vivos. Lembra que eu falei que é diversidade? Variedade, né? Por isso, dizemos que ele é rico em biodiversidade, que é variedade de vida. Será que as plantas, acostumadas com baixas temperaturas, podem viver tranquilamente em regiões quentes como o Nordeste do Brasil? A gente pode observar que não, né, gente? Existem plantas que são específicas de um determinado local, outras que são específicas de outro local. Por exemplo, no Brasil existe um bioma bem único que se chama Caatinga. O bioma Caatinga, a vegetação dele é bem seca, a presença de poucas folhas nas árvores. Às vezes tem períodos dessa região que a vegetação ela fica bem branca, tá? Vira uma floresta branca, Caatinga. Existem regiões no sul do Brasil que as árvores e os pastos são bem específicos também. Então, há uma variedade grande de seres vivos e isso vai depender muito das adaptações que esses seres vivos vivem, que esses seres vivos têm. Então, adaptações, por exemplo, relacionadas à localização, à temperatura, ao tipo de solo, tá bom? Existem biomas que são muito mais ricos em biodiversidade que outros, tá? E aí, existe uma relação muito grande na redução da perda da biodiversidade com a redução da cobertura vegetal. Então, se uma região está havendo muito desmatamento, pode acontecer de perder biodiversidade. Se está tendo muito incêndios, muitas queimadas, também pode haver perda da biodiversidade. Então, quando a gente avalia uma área que foi muito desmatada, ela já está também pobre em biodiversidade. Uma região, por exemplo, que sofreu um desastre natural, como por exemplo o Brumadinho, os animais que vivem naquela região também morrem alguns animais, a gente fala que perdeu também biodiversidade, morrem espécies de animais, e não só em quantidade, tá bom? Mariana também, que teve um acidente, também houve perda de biodiversidade, tá bom? A floresta Mata Atlântica, por exemplo, também, que é um bioma que fica bem na região litorânea do Brasil, essa região também é riquíssima em biodiversidade e perde a quantidade de variedade de indivíduos por conta de desmatamento, de poluição, de desastres ambientais, tá bom? Então, vamos lá na página 60 aí. Deixa eu virar minhas páginas aqui do livro. Página 68, que fala assim, olha, para ir além, o desmatamento de áreas com vegetação nativa
pode comprometer não só o território brasileiro, mas o mundo. A matéria a seguir apresenta alguns dados sobre como a ação humana tem prejudicado a vegetação de biomas brasileiros. Então, gente, a extinção de grandes áreas de vegetação, ela pode prejudicar e muito, destruindo rios, assoreando rios. Sabe o que é isso? Por exemplo, existe um rio e na lateral do rio, na beirada do rio, tá? Na beirada do rio tem vegetação. Se a gente retira essa vegetação, aquela terra que fica na beirada do rio cai para dentro do rio e prejudica o rio. E como consequência, prejudica as espécies de animais que vivem naquela água, tá? Prejudica as espécies de animais que se alimentam daqueles animais que vivem ali, tá? Então, há muitos problemas relacionados a uma ação que vai desencadeando novos problemas, tá bom? Então, a extinção de áreas de vegetação nativa, a extinção de matas ciliares, que são essas matas que ficam ao redor dos rios, também podem prejudicar muito a natureza, tá? A Mata Atlântica, olha lá na página 68, lá embaixo, o que fala? Olha, restam apenas 7% de sua vegetação original. O desmatamento nos últimos 100 anos a transformou em uma floresta mais ameaçada do planeta. Gente, quando os portugueses chegaram no Brasil, a primeira floresta que eles viram foi a Mata Atlântica, porque ela está bem no litoral. Então, eles começaram a explorar ela primeiro. E eles começaram a explorar o pau-brasil, começaram a explorar a vegetação dessa região. E aí, essa área foi a mais desmatada do Brasil, tá? Então, hoje, de toda a quantidade de vegetação que existe na Mata Atlântica, essa quantidade é apenas 7% do que existia na mata original. O que isso significa, professora? Significa, gente, que se eu pegar um copo, dividir o copo de água em 100 partes, só 7 partes que é a parte que ficou da Mata Atlântica, tá bom? E a floresta amazônica? Ela, gente, é a floresta que está muito relacionada à temperatura do planeta, ao equilíbrio da temperatura. E outra coisa, a água que evapora na floresta amazônica, ela está muito relacionada à temperatura da região que nós vivemos, que é o Cerrado, tá? Então, a água que evapora da floresta amazônica sobe, forma nuvens, essas nuvens formam o que a gente chama de rios voadores, tá? Que é a água em forma de vapor, e essa água, ela vai ser levada em forma com o vento, né? Ela vai ser trazida para a nossa região e vai interferir muito na temperatura da nossa região e nas chuvas, tá bom? E olha lá no finalzinho da página 69, fala assim, ó, além da quantidade de espécies, as pesquisas para a conservação da biodiversidade avaliam outros fatores, como quais são essas espécies, como elas interagem, como é a qualidade de vegetação nas áreas estudadas, entre outros. Então, a pesquisa ela é muito importante para a conservação do meio ambiente. Então, é necessário que a gente dê valor às pesquisas científicas para descobrir, por exemplo, qual o efeito dessas ações humanas, que a gente chama de ações antrópicas, tá? No ambiente, e esses efeitos, se eles são mais prejudiciais ou não. Existem ações humanas que são extremamente prejudiciais ao meio ambiente, tá bom? E agora vamos lá na página 70? Na página 70 mostra pra gente, ela olha, sobre quais são esses serviços ambientais. Serviços ambientais de quê? De preservação do meio ambiente. Existem vários, tá? Esses serviços, quais são os serviços ambientais? Serviços ambientais que fala é aqueles que resultam de benefícios para os seres humanos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, remédios que são produzidos a partir da natureza, purificação da água, nutrição do solo, quais são os serviços que a própria natureza traz pra gente, tá? Então, esse é o conteúdo para a aula de hoje. Na próxima aula, a gente continua o capítulo a partir da página 74. Combinado? Grande beijo e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau!